Que bom que vocês vieram para conhecer um pouco mais deste mistério. E para nos ajudar, nós temos o Padre Sérgio, que ainda é, né, Padre? O coordenador da ação evangelizadora da nossa diocese, mas em breve segue em nova missão para Roma. Então, temos essa grande oportunidade de conhecer aquilo que ele quer nos passar. Que bom, Padre Sérgio. Muito obrigado. Com vocês. Eu pensei que era um grupinho de exceção, onde eu ia me reunir numa mesa para a gente conversar sobre a liturgia. Estamos aqui com um pouco mais de pessoas e eu fico muito feliz por isso. Quem sou eu? Primeiro, quem é esse padre? Eu sou padre da Diocese de Joinville. Eu fui ordenado em 2008, então fiz 11 anos de padre. No dia 11 de outubro eu fui ordenado, claro, por Dom Irineu, na época, e fui designado para ser formador no Seminário Menor Divino Espírito Santo, em Joinville. Então, nosso seminário diocesano, logo no início eu saí do seminário teológico e fui para o seminário menor de novo. Voto de obediência, é necessário. Então, eu iniciei já logo como formador. O que para mim foi muito importante no início do meu ministério, junto com o Padre Edson Deretti, junto com o Padre Adalberto Donadelli Júnior, que talvez vocês já devem ter ouvido falar, que hoje são os nossos formadores da Diocese no Seminário Filosófico e Seminário Teológico. Então, eu estive muitas vezes aqui, inclusive nesse auditório, pelo menos 4 assembleias e tantos conselhos de pastoral que acontecem ali embaixo. Então, eu estive muito presente durante esse tempo, também nas paróquias, nas concentrações que tiveram aqui nessa comarca do Jaraguá do Sul. E alguém, não sei quem foi, me conheceu. Desculpa, como é que é o seu nome? Eu esqueci. Marisa. A Marisa, ela deve ter me ouvido falar em algum momento dessa minha história. E ela me convidou, achou o meu contato e me convidou para estar aqui presente com vocês. Então, Marisa, muito obrigado. Pediram-me para refletir com vocês sobre a missa, ou melhor, as partes da missa. Realmente muita reflexão sobre cada parte dessas. Então eu vou fazer um voo panorâmico, com vocês, do sentido da missa, parte por parte. Então a nossa missa, ela tem origem na Páscoa judaica. Jesus fez, na verdade, trouxe presente essa realidade e colocou-se dentro da Páscoa judaica com um novo significado. Existia a antiga aliança e agora temos a nova aliança. O que é que ele faz ali? Ele deixa o seu memorial, o memorial da sua Páscoa naquela ceia. É bom dizer, antecipando a Páscoa, que ele mesmo iria viver doando a sua vida na Sexta-feira Santa. Quinta-feira Santa celebra, Sexta-feira Santa, no outro dia, ele doa a própria vida, dizendo que aquele pão e que aquele vinho se tornariam o seu corpo e o seu sangue, dado por amor a nós, e dizer, fazer isso em memória de mim. Ou seja, não existe Quinta-feira Santa sem Sexta-feira Santa. Não existe Quinta-feira Santa e Sexta-feira Santa sem o Domingo da Ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, tudo é em vão. Portanto, é por causa da ressurreição de Jesus que a gente hoje pode viver a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa. É por causa da sua ressurreição. Então, por isso é que a missa é o memorial da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é que se começou a celebrar então a Eucaristia? A única Eucaristia existente, não existem as Eucaristias, existe a Eucaristia, a missa, o mistério pascal.
que se atualiza na nossa vida? Existe a missa, por isso que ela é tão importante. Às vezes tem uns padres que celebram melhores, outros padres que celebram piores, um povo que celebra bem, outro povo que não celebra bem, mas a missa é única, é a de Cristo. Quando a gente entende isso, a gente até supera, né, as outras dificuldades. É verdade? Porque a gente entende que a missa é a missa, ela tem um valor per si, por ela mesma, porque ela é a atualização do próprio mistério de Cristo na nossa vida. É bom dizer que no início, a missa, a celebração eucarística, porque no início era isso, né? Era a Eucaristia, a celebração da comunidade, a Eucaristia, não chamava missa, tá? Era a Eucaristia, que é um termo grego, inclusive, termo grego, que significa ação de graças. Missa é ação de graças ao Pai, por Cristo. Ele. Missa, então, quer dizer Eucaristia. Eucaristia é um termo grego, missa é latim, né? O termo grego que justamente vai designar a ação de graças. Ação de graças que se eleva ao Pai. Então, quando a gente celebra a Santa Missa, nós estamos celebrando a Eucaristia, ou seja, uma ação de graças ao Pai. Na Eucaristia, feito de várias partes e que a gente vai ver aqui, que é a Santa Missa, é um termo, né, que foi visto no início, depois deu uma caída, esse termo era a missa, ou a Santa Missa, e depois o Papa Paulo VI, ele vai então trazer novamente o termo Eucaristia, ou seja, quando a gente diz assim, eu vou celebrar a missa, ou eu vou celebrar a Eucaristia, é a mesma realidade, celebrar a Eucaristia. Porque às vezes a gente só usa o termo Eucaristia para o pão consagrado, não é verdade? A hóstia consagrada, não. A Eucaristia, quando a gente fala, eu vou celebrar a Eucaristia, eu vou celebrar a missa toda. Toda a missa é Eucaristia. É ação de graças. Ação de graças a quem? Ao Pai. Nós conseguimos fazer essa ação de graças ao Pai por Cristo, só por Ele, pela ação do Espírito Santo. Só podemos elevar a ação de graças porque é um dom de Deus. Isso a gente recebe, é um dom de Deus que a gente recebe. A Eucaristia, então, é uma ação de graças que a gente se introduz no próprio mistério de Deus, no mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente eleva esta ação de graças a Deus. É bom dizer também que a missa, ela é o memorial de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição. Então a Eucaristia é ação de graças, mas ela também é memorial. Memorial. O que nós entendemos por memória? Nós brasileiros, aqui dessa paróquia, né, de Jaraguá do Sul, São Sebastião, o que você entende por memória? Algo que está sendo lembrado que já passou. Para nós, da língua portuguesa, é isso. A memória, nesse sentido que nós estamos falando de Cristo, é muito mais. Memória quer dizer trazer presente uma realidade passada para os dias de hoje, para o momento em que a gente está celebrando. Por isso que nós não celebramos as missas, as Eucaristias, mas a única missa e a única Eucaristia que é o mistério de Jesus. Ok? Então a gente está celebrando a única Eucaristia, o mistério de Jesus hoje na nossa vida. A gente celebra a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, atualizando aquele mistério para o hoje da nossa vida. Aí é que está, é a Páscoa de Cristo que a gente celebra. É um momento de alegria, mas é um momento também de muita profundidade.
A gente mergulha no mistério do Senhor Jesus. E é interessante que cada Eucaristia, ela vai trazer mais elementos importantes para nós. Jesus Cristo é a Eucaristia, mas Ele é tão bom que Ele se faz presente no meio dos seus discípulos. No meio dos seus discípulos. E se torna alimento. E quando se celebra uma ceia, se celebra tudo que as pessoas trazem no seu coração, tudo que os discípulos e discípulas trazem. Então, na Eucaristia, além da Páscoa de Cristo, nós também celebramos a nossa Páscoa. É um memorial, então, que leva em consideração o mistério de Cristo e o nosso mistério. Está na mesma Eucaristia. Tanto que quando a gente diz assim, o corpo de Cristo, eu comungo, é Jesus que está ali. Mas também aquela Eucaristia significa toda a comunidade reunida que está ali em nome de Jesus e eu estou recebendo. Então já pensou se eu estou recebendo a Eucaristia e estou brigado com o irmão de mal, eu estou comungando aquela realidade. O Cristo nos assume como nós estamos, como nós somos. E a gente está comungando Cristo, que me assumiu ali. Esse sentido espiritual da Eucaristia é o que eu mais gosto de falar. Porque eu não me canso, é um mergulho que a gente faz, né? A Eucaristia, ela é feita para ser celebrada por quem realmente tem consciência do que está celebrando. Ela é feita para os discípulos. Ela é uma entrega de Cristo que foi por todos. Cristãos, não cristãos, muçulmanos, indianos, todos, Jesus Cristo se entregou. Mas o memorial Ele deixou para ser celebrado pelos discípulos. Pelos discípulos apóstolos, pelos discípulos. Foi o memorial que Ele deixou. Façam isso em memória de mim. Por isso tem que ter consciência do que se está celebrando. A gente não pode distribuir a Eucaristia para qualquer pessoa, ou qualquer pessoa não pode vir simplesmente comungar sem saber o que está ali, celebrando. Tem que ter consciência. E a gente vai adquirindo consciência, vai adquirindo essa experiência, né? Bonita. Então vamos ver. A manifestação na liturgia não é a única forma de presença do ressuscitado. Ele está presente em sua igreja, está presente no pobre, no injustiçado, no faminto, no encarcerado, no estrangeiro. Matrimônio para a celebração da palavra, para o ofício divino, para a organização do tempo e do espaço, a gente sempre vai celebrar um único mistério. Por isso, liturgia não significa só celebrar a Santa Missa. A gente celebra todos os sacramentos e muitas outras celebrações, inclusive o ofício divino, né, das comunidades, a oração das horas também, são muito importantes. A expressão mais forte e profunda da relação do povo com Deus é a ceia do Senhor, é a Eucaristia. Um conjunto de ritos, então, não é mera repetição, mas verdadeira manifestação divina que se torna atual e se faz sacramento. Então, verdadeira manifestação que se torna atual hoje e se faz sacramento. Alguns poderiam perguntar assim, mas então por que a Eucaristia não se torna, né, carne? Por que a gente não come carne, né? Por que o vinho não se torna realmente sangue? A gente toma sangue. Gente, não é a matéria que muda, a matéria continua a mesma, é pão e é vinho. É a transubstanciação, é a substância daquela realidade, daquela matéria que muda. É todo o significado, todo o sentido muda depois
que o Espírito Santo faz a obra que toda a comunidade celebrante, na pessoa do presidente, junto com o presidente, elevam ao Pai e pedem. É o Espírito Santo quem realiza a Eucaristia. O padre sozinho, pode esquecer. A comunidade sozinha, não faz. É o Espírito Santo que faz a obra eucarística. Quem é que faz a Eucaristia? É o próprio Pai Celeste. Seu povo continuamente mediante a proclamação da palavra e a ação de sua presença na comunidade reunida. Então, Deus ali na Eucaristia, na ação de graça, se revela. Ele se revela. E quem é o protagonista da missa? É o próprio Pai que realiza a sua obra por meio do Espírito Santo e traz presente Jesus. Tanto que a missa, toda a missa, pouquíssimas vezes a gente vai se referir a Jesus, falar a Ele. Porque Ele se torna presente. A gente vai falar para o Pai. É o Pai que torna o mistério de Jesus presente, por meio do Espírito Santo. Quem é professor de português aqui? Alguém? Ninguém nessa linha? Acho que um professor de português poderia uma vez, assim, professor católico, né, cristão, fazer uma boa interpretação de texto para ver se os alunos estão bem certos a partir dos textos da Eucaristia. Interpretar o texto da missa. A gente tem que saber interpretar, senão a gente não sabe para quem está se dirigindo na missa. Parece que Deus não tem pessoas. É a comunidade, para vocês perceberem, é a comunidade com o padre, porque o padre é o presidente, está ali em nome de Cristo, está realizando essa obra ao Pai. Nós estamos falando com o Pai naquela hora. E Ele envia o seu Espírito e faz a transubstanciação. Quando o padre fala assim, eis o mistério da fé. Aí com quem que ele está falando? É com a gente. Aí quando a gente responde, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos, vinde, vinde, Senhor Jesus. Com quem a gente está falando? Com Jesus. A vossa morte. Quem é que morreu? Jesus. Anunciamos a vossa ressurreição. Por isso que a gente tem que estar esperto e saber, porque isso faz parte da nossa essência, da nossa espiritualidade eucarística. Ter consciência daquilo que eu estou celebrando, para celebrar ativamente. Assembleia orante, corpo de Cristo animado por seu Espírito, disposto para o encontro pascal e transformador com o Deus vivo. A atitude básica dos ritos iniciais é de acolhida, alegre e afetuosa. Para chegar aos ritos iniciais é importante que a gente tenha uma preparação, sempre para a Santa Missa e para a Eucaristia. Nada deve ser feito de maneira improvisada. As outras coisas, elas foram preparadas, ou estão os últimos retoques e tudo certinho, mas tem que encontrar um espaço celebrativo. Aqui vocês têm um espaço celebrativo muito belo. Muito belo. Só que adianta, está lá um monte de gente correndo, um monte de gente falando, um monte de gente cantando na hora e gritando, ou, né? Procissão de entrada, ela é acompanhada de um canto. Tudo isso já faz parte dos ritos iniciais. E é interessante que existe uma
Procissão. Até o século IV não tinha procissão. O pessoal se reunia, o presidente chegava e já se colocava à mesa. Depois do século IV começou-se a procissão. A procissão ela é muito importante na Eucaristia. Interessante, sempre desde o início 3 realidades eram essenciais. A palavra de Deus estava presente, a oração do povo e a Eucaristia. Peregrina da igreja são usadas alguns elementos. Na procissão de entrada, o turíbulo e o incenso, quando são celebrados, né? Uma missa assim um pouco mais solene, sempre tem o incenso. Não é para toda missa, tá? Só para algumas. Então, a incensação na procissão de entrada ressalta a festividade do dia e exprime a reverência com que o povo de Deus se reúne para a celebração. Também outra realidade presente, outro símbolo importante é a própria cruz processional. Faz-nos recordar que a pessoa só pode ser discípula de Jesus se tomar a sua cruz e trilhar os passos do Mestre. Deve ser um crucifixo, com a imagem do crucificado e não apenas uma simples cruz. A gente tem o evangeliário, vocês têm aqui na matriz de vocês o evangeliário, né? Tem os lecionários, tem as leituras, também tem o evangelho, e tem só o evangeliário. Esse evangeliário só tem os evangelhos que são celebrados dentro das liturgias dominicais, em todos os tempos litúrgicos, das solenidades e das maiores festas da igreja. Está sempre ali o evangeliário que pode ser utilizado. Então, a palavra de Deus é essencial para quem se põe a caminho. O diácono ou o leitor que leva o evangeliário, ao chegar no espaço do altar, deposita-o no centro do altar, sem apresentá-lo à assembleia. Tem alguns que apresentam assim, depois não. Entra porque faz parte da procissão e coloca-o sobre o altar. Você sabe por que coloca sobre o altar? Porque o altar é o lugar da Eucaristia. Altar não é depósito, tá, gente? Olha na comunidade de vocês, se o altar virou depósito. Esses dias fui celebrar um casamento na minha comunidade de origem. A irmã conhece lá. Quando eu cheguei, tinha tanta coisa em cima. Tanta coisa que eu disse assim para a mulher: como é que a senhora acha que eu vou celebrar com esse altar? O que nós podemos fazer para eu não chegar ali e tirar tudo? O que a gente pode fazer para que eu possa celebrar? Ela olhou assim para mim: padre, de repente a gente pode tirar aquele do meio. Flores desse tamanho no centro do altar, caída até o chão, escondendo todo o altar. Em cima, 4 candelabros em cima, cheio de 6 velas cada candelabro. Mais florzinhas em todo o altar. Não tinha como. Aí eu disse, eu não queria criar constrangimento. Então eu disse assim, pelo menos esses do centro que a senhora tira para eu poder celebrar a Eucaristia. Dependendo do cunho da celebração, pode-se trazer outros símbolos que ajudem a Assembleia a celebrar melhor o mistério da fé, como, por exemplo, a imagem do santo padroeiro, ou sinais que expressem o momento da vida e as intenções da comunidade. Nesse caso, a imagem do santo ou outros símbolos seguem logo após a cruz processional, para não ficar fazendo muitas entradas. Faça uma única procissão, com todos os símbolos, com todas as realidades da celebração que a gente vai celebrar. Chegando diante do espaço do altar, todos fazem uma inclinação profunda em reverência ao altar. Se, porém, houver no presbitério tabernáculo com Santíssimo Sacramento, o sacerdote, o diácono e os outros ministros fazem genuflexão, quando chegam ao altar ou quando dele se retiram. Não, porém, durante a própria celebração da missa. Os que levam a cruz processional e as velas, em vez de genuflexão, fazem a inclinação, mesmo tendo o Santíssimo Sacramento, né? Eles fazem uma inclinação com a cabeça só.
Não precisam fazer nem genuflexão, nem reverência profunda, nem genuflexão. Quem está com essas peças, eles podem simplesmente fazer uma simples inclinação com a cabeça ao altar, e o que conduz o evangeliário emite tanto a genuflexão com a inclinação. Então, omite, né? Tira, não precisa fazer. Sinal da cruz. O sinal da cruz, no início da celebração, significa que a Eucaristia é a obra da Santíssima Trindade. Quem nos reúne em comunhão para ouvir a palavra e celebrar a Eucaristia é o Deus comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós tocamos o nosso corpo em forma de cruz, e esse toque tem um sentido teológico e espiritual profundo. É tão bom fazer o sinal da cruz, né? A gente é marcado. Sabe por quê? Porque nós somos batizados. E a primeira realidade no batismo é essa, né? Marcar com o sinal da cruz. Essa realidade, ato penitencial, está dentro dos ritos iniciais. Há vários modos de realizar esse rito que se encontra descrito no missal romano. Este momento é concluído com a absolvição do sacerdote, absolvição que, contudo, não possui eficácia de sacramento da penitência, visto que o ato penitencial da missa não absolve pecados graves e mortais, os pecados veniais, e ao mesmo tempo a acolhida da misericórdia, porque Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Nessa hora o padre se coloca junto, né, como pecador. Ele reconhece a sua humanidade, né? Tende compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Então, uma maravilha aí, né? Poder também celebrar a Eucaristia preparando-se bem, porque senão a gente vai estar comendo daqui a pouco a nossa condenação, né? E a gente quer a nossa salvação. Aspersão da água também, né? Sendo cada domingo a nossa Páscoa semanal, a igreja nos oferece a opção, no lugar do rito penitencial, da aspersão com água, lembrando nosso batismo e nossa imersão em Cristo. Este rito substitui o ato penitencial. Geralmente muitos padres fazem isso no tempo da Páscoa, né? Tempo da Páscoa. Então, esse rito com a água. É interessante que também, no ato penitencial, quando a gente celebra ele, no final a gente coloca o Kyrie eleison, né? O Senhor tem de piedade. Quando canta Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. É uma oração especificamente voltada para Jesus. Para Jesus. Tá? Então, Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Tem gente que pensa que são as três pessoas da Santíssima Trindade. Não é. É uma oração dirigida a Jesus. Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. A gente sempre está se dirigindo aí nesse momento a Jesus. É bom que a gente saiba, né? Glória a Deus nas alturas. Depois vem o hino de louvor. Canto transbordante de alegria, confiança e humildade, que dá à Eucaristia um tom de festividade. É cantado por toda a Assembleia. Quais são os dois tempos litúrgicos na igreja que não se canta o hino de louvor? Quaresma e Advento. No Advento, a gente se abstém para logo no Natal cantar o Glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens por Ele amados, né? A gente canta, né, o Glória. Então, é um tempo, é um hino cristológico. A gente dá glórias a Deus Pai por Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Ele é um hino cristológico. A oração do dia, alguns chamam de oração da coleta. Coleta, gente, não é o dinheirinho que a gente coloca lá como caridade para a igreja no momento lá das oferendas. Essa oração da coleta é coletando toda a realidade que é trazida pelo povo de Deus na Assembleia e se eleva ao Pai com a oração da igreja naquele momento
que encerra o rito inicial. Então, onde se encerram os ritos iniciais da missa? Na oração da coleta, oração do dia, nesse momento aqui. Quando eu preparo a homilia, eu começo sempre pelo Evangelho, sempre. Vou para a primeira leitura, vou para o Salmo, e vou para a segunda leitura, e volto na oração da coleta. A oração da coleta, ela traz assim, ó, você tem que pegar o feeling dela. Ela traz a realidade que a gente está celebrando naquela missa, naquela Eucaristia. Ela é muito bonita. Assumir a dor, a angústia, a alegria, a esperança, a vida de cada participante. Nos ritos iniciais, esses momentos serão certamente. Antes do início da celebração, no rito penitencial, se houver, após o oremos da oração, do dia o silêncio está presente nos ritos iniciais. Depois de termos feito esse rito, começamos a liturgia da palavra. A liturgia da palavra, ela precisa acontecer no ambão ou na mesa da palavra preparada para isso. Padre, tem a mesa da palavra ali, mas eu sou da música, e eu que vou fazer a leitura, um salmo. Eu posso proclamar a palavra daqui? A mesa da palavra, é lá o local da leitura, é lá o local do salmo. Mistério de quem? De Cristo. Então a palavra é um mistério de Cristo que está sendo revelado para nós. Mistério do Senhor. A Sagrada Escritura, principalmente o Evangeliário, recebe a mesma veneração que o mistério eucarístico. Lembra? Sobre o altar, depois vai para a mesa da palavra. Vocês sabem que mesmo a leitura do Antigo Testamento, quando lido dentro da liturgia eucarística, a gente tem que ler ela sempre na luz do mistério pascal de Cristo, ou seja, Cristo está falando. Toda a interpretação feita do Antigo Testamento passa pela ótica de Cristo. Por isso, mesmo a leitura do Antigo Testamento, quem está falando é Cristo. Prolongada e aprofundada de forma poética e contemplativa, através de um salmo responsorial. O salmo sempre tem a ver com a primeira leitura. Sempre tem a ver com a primeira leitura. É sempre uma forma poética, cantada, ou que o povo rezava aquela mesma realidade que está sendo lida na primeira leitura. Então ele é um prolongamento da leitura. Está sempre presente, referindo-se à leitura que o precede. É a palavra de Deus, e não resposta da Assembleia à palavra proclamada. Não sei se vocês estão entendendo. É palavra de Deus, e não resposta. É palavra de Deus. Por isso ele não é feito daqui, do canto, né? Ele é feito lá. Mas, padre, não é salmo responsorial? É um salmo responsorial porque tem um responsório no meio, para a gente repetir. Mas não quer dizer que é uma resposta da Assembleia a toda a palavra de Deus. Não é. Porque senão todo salmo vai ficar como uma resposta da palavra, como uma oração própria. Não é. É o próprio Cristo que está falando conosco também através do salmo. Aos ritos de encerramento pertencem breves comunicações, se forem necessárias, que são os avisos, ou outra realidade, né? Saudação e bênção do sacerdote, que em certos dias e ocasiões é enriquecida e expressa pela oração sobre o povo, ou por outra fórmula mais solene. A própria missal traz, né, aquelas bênçãos belíssimas, né,
para o sacerdote fazer. Eu procuro fazê-la sempre que posso. A não ser missa de dia de semana, que eu faço espontâneo, mas fim de semana eu procuro pegar a bênção própria que a igreja coloca, né, no missal romano, que são maravilhosas. Depois a despedida do povo pelo diácono ou pelo sacerdote, para que cada qual retorne às suas boas obras, louvando e bendizendo a Deus. Nesse momento, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. E a gente diz graças a Deus naquele momento, é muito importante, porque ali Ele está enviando a gente para a missão. Primeiro o diácono, se estiver presente, senão o próprio sacerdote o faz. O beijo do altar pelo sacerdote, pelo diácono, e em seguida a inclinação profunda ao altar pelo sacerdote, o diácono, outros ministros. Então se beija o altar novamente, que se celebrou, vem à frente novamente, faz a reverência e faça então a procissão de saída. Enquanto o padre não passa por todos a procissão de entrada, enquanto ele não faz isso aqui, você vai estar no seu lugar. Por quê? Porque o povo, quando ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, o povo... A procissão de saída. Espera a procissão de saída se você for educado. Se você for mal educado, você vai sair antes. Em nome da Marisa e ao grupo dela, ao círculo dela do ECC, que organizou a vinda do Padre Sérgio aqui para estar conosco, com certeza foi muito rico. Definitivamente a gente só ama aquilo que a gente conhece e a gente precisa cada vez mais nos aprofundar e conhecer. Que bom que vocês se dispuseram a estar conosco aqui hoje à noite. A bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar, a bênção do Filho nascido de Maria, a bênção do Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, estejam sobre todos nós. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tenham todos uma excelente festa do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo amanhã. Que seja um dia muito enriquecedor para todos. Amém. Amém.